Eu ainda me lembro, como se fosse hoje, num festival de música em 2019, quando eu tive meu primeiro contato com o João. E olha só, se você é fã e caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, sim, eu vou falar muita coisa muito negativa nesse vídeo. Mas, por mais que eu aborde esse projeto com uma certa má vontade prévia, porque eu já não gostava do trabalho do artista, eu tô parando pra ouvir com calma, com atenção, fazendo aqui, ó, anotações pra escrever esse roteiro. Então, será que eu não mereço um pouco de compaixão? Mesmo sabendo que eu vou falar coisas muito negativas aqui, eu também vou falar coisas positivas. Tem coisa que eu gostei nesse álbum. Então vamos com calma. Começar deixando bem claro que eu não sou o tipo de pessoa que desgosta só porque é pop. Nada disso. Eu tenho, inclusive, certo fascínio pela fórmula, pela linha tênue que tá presente no melhor tipo de música pop, sabe? A música pop enquanto fórmula alquímica que equilibra perfeitamente o massivo e o específico. Apela para o máximo de pessoas para que todas possam cantar junto, mas ao mesmo tempo tem personalidade, consegue ter autenticidade. Eu sou fascinado por esse tênue equilíbrio. Só que até hoje eu nunca tinha ouvido nenhuma música do João que me convencesse de que ele é capaz de performar essa magia. Eu sempre tinha dele a impressão de ser uma música muito mínimo denominador comum, tá ligado? Um negócio que pende tanto a balança pro massivo que acaba se tornando básico. Tudo com um verniz ousadinho, alternativinho, meio porcamente aplicado sobre a coisa toda. Não sei se os seus algoritmos de redes curtas, de redes verticais, são assim. Mas talvez por eu me interessar muito por música, os meus são. E os meus algoritmos ali estão sempre me indicando artistas novos que estão começando. E, pô, beleza, são pessoas que ainda estão tateando a sua produção, que estão fazendo as coisas aos trancos e barrancos do jeito que dá. A maioria das vezes é meio merda, fazer o quê? Acaba sendo meio merda. E eu não vou negar que eu sinto um certo prazer sádico em abrir os comentários já na expectativa de ver todos os memes super cruéis e as piadas super cruéis dizendo que, pô, não vai ter jeito, vai ter que trabalhar no atacadão. Tá ligado? Meu, pra mim, João nunca soou muito diferente disso. Era como se fosse o mesmo estilo de escrita básica, ainda tateando, tentando achar alguma coisa, só que com uma produção muito mais caprichada por cima, óbvio. Não quero negar também o sucesso do cara, porra, é um popstar brasileiro, né? O cara enche estádio e etc e tal. Só que, eu não sei, pra mim realmente é um tanto incompreensível esse sucesso. E quando eu tento compreender, justamente por achar tão básico, eu acho que ele tava na hora certa, no lugar certo, importando lógicas de artistas pop internacional e conseguindo, de maneira muito bem sucedida, parabéns, apelar para o máximo de pessoas possível. E eu sei que a música é uma arte muito íntima. De repente você gosta porque você ouve, você lembra do seu ex, você lembra de um sentimento específico, de uma época específica, te toca num lugar muito íntimo e não sei o que. Tá tudo bem, tá tudo certo. Só quero dizer que, pra mim, não funciona. Então eu decidi pegar esses exatos ouvidos aqui, ó, repletos dessa má vontade que eu tô descrevendo pra vocês e aplicar nessa audição desse álbum, Memórias Póstumas. Acho que consegui dar nome exato pra coisas que me desagradam na obra dele, mas também consegui surpreendentemente encontrar coisas que me agradam. Venha comigo nessa jornada, vamos fazer um faixa a faixa aqui, enquanto eu vou falando das coisas que eu achei de cada música e encaixando comentários gerais sobre o trabalho dele no meio do caminho. Eu tô falando sobre o trabalho, tô falando sobre a obra, não é sobre a pessoa, não estou atacando ninguém. São apenas minhas opiniões sobre arte. Combinado? Combinado. Começamos com Catedral, que é explicitamente uma faixa sobre luto. Pelo que eu entendi, ele partiu inicialmente, pelo menos na intenção, na concepção temática do álbum, para falar de morte, etc e tal, porque ele estava vivendo
o luto do pai e o luto da perda da avó dele alguns anos antes ainda estava reverberando, ele ainda estava entendendo, estava vivendo esse processo. Coisa que fica bem clara com versos do tipo: a morte já me levou tanto e ainda pede mais. Inclusive já nessa música eu achei versos muito bonitos e muito acessíveis sobre luto e uma coisa muito particular de um processo de luto que eu vou declamar aqui para vocês. O dia em que meu pai partiu, alguém nasceu. Na hora em que tudo aconteceu, a padaria serviu pães, o hospital fez mães. Alguém me disse adeus. Sabe? Quando você tá passando por um luto de algum tipo e você olha pro mundo ao seu redor e percebe que as coisas ainda estão acontecendo, sabe? As pessoas estão saindo para trabalhar, os carros estão sendo dirigidos pelas ruas, tá tudo normal, mas pra você tá tudo tão diferente. E eu achei uma manifestação muito poética, muito poderosa e bonita disso. Tipo, olha só, o hospital fez mães, sabe? Mães, mulheres se tornaram mães no hospital enquanto estavam dando a vida, ou de repente os bebês que estavam nascendo um dia também serão mães, tá ligado? Com poucas palavras já falando de toda essa coisa que a vida tem de se perpetuar, de continuar acontecendo, e diretamente ali do ladinho você tá vivendo um luto. Pra você alguém tá morrendo, mas a vida continua se perpetuando. Legal, bonito, sensível, poderoso, interessante. Mas, meu Deus, já deixo claro que eu tenho um grande problema com o jeito que ele canta. Na verdade, eu acho que tudo começa na lírica, no jeito de escrever. Porque me parece, ao mesmo tempo, uma poesia de capa de caderno do ensino médio, um fluxo de consciência de bloco de notas de madrugada e, querendo ou não, uma coisa meio replicar o jeito da Taylor Swift de escrever. Fico com essa grande sensação, tá? E eu acho que quando essa escrita vai se traduzir musicalmente, acaba ficando com umas melodias muito truncadas. Todo o trecho final dessa música, caralho, me caiu muito estranho. Parece um meio do caminho entre uma coisa spoken word, sabe? Uns versos soltos, mas que ainda assim de vez em quando tá se preocupando em encontrar uma rima ou embarcar numa melodia específica, como se ele fosse um goleiro que não conseguiu se decidir entre sair pra afastar a bola ou guardar a sua posição. E quando você faz isso, você toma o gol. Acho que é um exemplo, e esse álbum tem vários exemplos disso que acaba sendo um grande bololô silábico, melódico, esquisito, truncado, trupicante. Tá ligado? Vamos então para O Amor, que é uma canção que começa a fazer o que eu acho que é a grande brincadeira desse álbum, que é entrelaçar poeticamente um luto de você perder alguém porque a pessoa faleceu, ou de você perder alguém porque o relacionamento de vocês, amoroso, suponho, se encerrou. E de novo encontro aqui versos que têm palavras interessantes, mas que se traduzem musicalmente como uma melodia esquisita. Quando eu ouvi as palavras educação física saindo da boca dele, eu pensei, meu Deus, onde que isso aqui vai parar? Um menino adolescente na aula de educação física. Não, uma melodia esquisita? E eu pensei, o que vai rimar com física? E daí rima com camisa. Que tudo bem, eu não preciso que as rimas sejam perfeitas e herméticas e maravilhosas o tempo todo. E na verdade a intenção dos versos é bem bonita, né? Que tipo, um menino adolescente na aula de educação física brigando com seus olhos nos colegas sem camisa. Como se ele ainda estivesse tentando entender a sua sexualidade, se sentindo meio culpado por estar se sentindo atraído pelos amigos que estão sem camisa ali na educação física. Legal, eu concordo com o sentimento da coisa toda. Mas não é estranho física rimar com camisa? E não é estranha a melodia da coisa toda? Vocês estão vendo que eu não tô falando demoradamente sobre cada música e o que todas significam. Eu vou falar no geral sobre o que eu acho que o álbum significa e pequenas coisas que me chamaram a atenção em cada faixa. Por exemplo, a próxima já é Por Você. E já na primeira estrofe tem um negócio que me incomoda. Porque ele canta algo como: se não for por você, pra que sair de casa? Se não for por você, pra que ganhar dinheiro? Eu achei tão estranho enfatizar a palavra pra, quase que omitindo o quê. Tipo, não parecia que rolaria melhor da língua se fosse pra que sair de casa?
Pra que ganhar dinheiro? Não é? Eu tô maluco? Eu tô implicando demais? E sobre esse implicar demais eu tenho algo a dizer. Tanto agora, quanto no verso da educação física, quanto em qualquer outra implicância melódica ou de métrica que eu for ter daqui pra frente. Eu não quero aqui cumprir o papel de alguém tentando ensinar o padre a rezar missa, tá ligado? Cante a sua música do jeito que você quiser cantar a sua música. E eu também não tô querendo parecer que eu sou alguém super técnico, que, meu Deus, é ultra crítico e que só consegue esmiuçar a arte e não aproveitar de verdade. Nada disso, é justamente o caminho inverso. Eu sou uma pessoa apaixonada que quer sentir coisas com obras de arte. Eu quero me emocionar, eu quero ficar chocado, eu quero que as coisas me divirtam. Eu quero primeiro a emoção e depois eu quero pensar criticamente, conversar, debater com calma. Perfeito. Combinado? Mas eu acho que justamente quando eu não sou inicialmente tocado, quando a primeira coisa que me vem não é o sentimento, o que me salta aos olhos são esses defeitos ou essas implicâncias. Tá ligado? Na verdade, eu até achei legal essa música, porque a partir dos versos dividir a minha natureza, cruzar a cidade depois do trabalho e transar em cima da sua mesa, cara, algo no jeito que ele canta isso e algo sobre rimar natureza com transar em cima da mesa, imediatamente me remeteu ao Armandinho, que é um dos meus cantores favoritos. Então me divertiu muito pensar que essa música é tipo o João fazendo uma música do Armandinho, ou eu fiquei com muita vontade de que o Armandinho fizesse um cover dessa música. Tenho certeza que ia ficar muito legal. Depois veio a canção Literatura, e mais ou menos por aqui eu percebi que esse álbum tem bastante referências bíblicas, né? Cristo, José, coisa arada. Eu fico me perguntando, será que ele não tá preparando o terreno pra lançar um álbum gospel um dia desses? Hein? Acho que essa música cumpre a função de representar meio que a negação nas fases do luto. Especificamente, eu acho que aqui a gente tá pensando num luto de relacionamento, né? E nessa música, eu senti uma coisa que geralmente eu não sinto, que é emoção na voz dele, mas, meu Deus, de novo com uma letra tão básica, tão boba, feia, chata, cara de melão. Vou ler alguns versos aqui, pra exemplificar. Eu acredito nas palavras. Pontes inventadas me interessam mais. Eu sei manipular as linhas, fecho suas feridas com pontos finais. Dispenso a verdade, tão fria e tão crua. A vida é linda, mas prefiro ainda literatura. Caralho, é uma poesia que me soa tão cafona e me soa meio fraquinha, no fim das contas. E esse final, esse último verso, a vida é linda, mas prefiro ainda literatura, me soa como uma pessoa que não lê, mas que tá querendo mostrar que lê livros, sabe? A vida é linda, mas eu ainda prefiro a literatura. Caralho. Sei lá, de repente ele é um cara super culto, que lê pra caralho, mas não interessa, não tô falando sobre isso. Tô falando sobre o que eu senti enquanto eu tava ouvindo a música, e essa sensação foi inclusive reforçada por algo que eu vou comentar quando a gente chegar lá na última faixa. Calma. Então veio Eu Sempre Volto, e eu comecei essa música já me perguntando o seguinte: será que todo artista pop BR contemporâneo precisa mergulhar nas águas turvas da MPB ou da bossa nova em busca do tesouro da credibilidade? Hein? Porque no primeiro momento me pareceu uma coisa meio vazia, assim, de tipo, deixa eu fazer uma música meio bossa nova, meio cara de MPB, pra ver se isso me concede instantaneamente algum tipo de credibilidade. Como alguém que decide começar a correr. Vou virar corredor. Só que em vez de acordar cedo e correr todo dia, por 3 meses seguidos, você simplesmente compra um tênis de corrida e se dá por satisfeito, porque você tá comprando um pacote de identidade, tá ligado? Mas aí eu vou dizer que eu tô sendo injusto e cruel com o que eu acabei de dizer, porque pensando um pouco mais e lendo a letra com calma e assistindo um pedaço de uma entrevista dele pro Hugo Gloss, eu acho que, na verdade, ele tá fazendo algo tematicamente bem poderoso e interessante com essa estética de bossa nova. Nessa entrevista que eu assisti um pedaço, ele tá dizendo que tem uma música que ele escreve do ponto de vista da avó dele. Ele diz que escreve de várias perspectivas, mas não sei. A que eu identifiquei mais claramente, a que eu suponho que eu tenha identificado mais claramente é essa. Porque o eu lírico dessa música é uma mulher.
Então eu suponho que nessa música ele esteja escrevendo da perspectiva da avó dele. Que, lembrando, pelo que eu entendi, é a mesma avó dele que faleceu há alguns anos atrás, cujo luto dessa perda ainda vem reverberando e, pelo que eu entendi, também motivou essa estética de morte desse álbum. Pô, então ele pegar essa coisa retrô, essa estética de bossa nova, que vai remeter lá aos anos 50, pra escrever da perspectiva da avó dele, combina, tá ligado? É época de vó. E o eu lírico dessa música parece que tá tentando fugir, escapar de um relacionamento conturbado, de um relacionamento destrutivo, mas a pessoa não consegue. No fim das contas, ela sempre volta. E como depois várias músicas vão ser sobre término, ele refletindo sobre términos dele, e aí eu vi tudo isso quase como se fosse o neto se percebendo, se enxergando, cometendo os mesmos erros de relacionamento amoroso que a avó tinha cometido. Inclusive, a música começa com os seguintes versos. Acho que eu vou gravar sempre com uma caneta na mão quando eu estiver falando de música, de escrita. Me dá uma credibilidade, não dá? Hoje, quando der as 9 horas, vou sair na noite feito gata, na garupa de uma amiga ou outra, alguma das poucas que ainda me resta. E a capa do disco é ele na garupa de uma moto sendo pilotada por uma senhora. Eu fiquei me perguntando, será que isso é como se ele estivesse ressuscitando a própria avó para que os dois pudessem fugir juntos na noite, feito gatas, para escapar de um relacionamento destrutivo e encontrar conforto, encontrar abrigo na companhia um do outro? Se for isso, essa é a minha interpretação, pelo menos. Mas, meu Deus, eu achei isso, tipo, a coisa mais linda do mundo. Achei a costura poética perfeita entre os dois tipos de luto. O luto da morte, o luto do fim do relacionamento. Meio que, assim, facilmente a melhor música do álbum pra mim. E aí veio Jabuticabeira, onde eu não tenho nenhuma reclamação específica da métrica ou da melodia. E a lírica eu achei bonita também. Eu gosto que é uma letra bem imagética e me chamou a atenção, me capturou. Fui capturado pelas imagens que essa lírica imagética conjura. Mas eu já vou aproveitar aqui essa música pra deixar de exemplo, pra dizer o que eu não gosto no jeito dele de cantar. Cara, pra mim o João é o Jigglypuff, sabe? Ele tem, mano, uma entrega vocal, uma performance tão sonolenta, tão entediada. Quer dizer, eu não posso dizer que é entediada, né? Porque, sei lá, não posso supor que ele tá entediado enquanto ele canta. Mas eu posso dizer que, na minha opinião, é uma performance vocal entediante na maioria das vezes. É monocromático, é sempre energia baixa, farol baixo, tá ligado? Inclusive, acho que isso deixa os momentos em que parece que ele tá tentando mostrar os músculos vocais um pouco mais explicitamente, assim, sabe? Flexing, mostrar, ó, vou cantar aqui um agudinho, vou dar uma caprichada, vou dar uma pedalada aqui vocalmente. Parece que isso piora esses momentos, inclusive. Porque daí parece que nessas horas ele tá se esforçando pra me provar que ele não é um vocalista entediante, sabe? Tipo na próxima faixa, João, que é uma música super intimista, pianinho e voz, e parece que essa aqui é a música pra mostrar que sabe cantar. E de novo, eu acho que aqui tudo vem acompanhado de um grande esforço pra tentar soar poético, tentar soar literário. Exemplo, te acometeu doença, não me ver mais nunca. Acometeu doença. Em vez de nunca mais, mais nunca. Quase como se ele percebeu que, tipo, pô, é um álbum que faz referência a uma das maiores obras da literatura brasileira de todos os tempos. Deixa eu tentar soar literário. E encontro aqui de novo mais turbulências de métrica. Especialmente quando ele tem que falar a palavra vírgulas. Tipo, trocar por pontos vírgulas. Ele tem que apressar a pronúncia, como se a melodia fosse um metrô com a porta fechando, e daí a palavra vírgulas tem que passar correndo. Pô, aí tem uma sequência de 4 músicas que, ok, eu vou falar uma coisinha específica sobre uma ou outra, mas, meu Deus, essas 4 em sequência me dão uma canseira imensa na experiência de ouvir o álbum inteiro, porque parece que essas 4 faixas se juntam pra formar um bloco temático
muito difícil de atravessar. É tipo, o futuro que não vai existir deles juntos, esse passado inacessível, os planos que não vão dar certo, um grande deserto genérico sobre término. Em Tudo Me Lembra tem uma hora que ele grita cidade de São Paulo. É um canto meio gritado, assim, que é impossível não lembrar do meme. Da cidade de São Paulo, sexo na Cracolândia. Daí vem Coincidências, que é uma faixa onde eu quase dou o braço a torcer, dizendo que ele flerta ali com o equilíbrio da fórmula do pop, sabe? Tipo, tem partes dessa música que me dá vontade de cantar junto, que eu tô ali com ele. Na lírica, na melodia da coisa toda. É minimamente carismática essa música. Mas, de novo, eu acho que a letra especificamente acaba inevitavelmente pendendo pro básico. E agora que eu me toquei que eu tô usando essa camisa preta, eu vou falar de camisa, mas não é uma publi da Insider, tá? Por enquanto ainda não tem nenhum patrocinador esse canal, mas vamos lá, tamo em busca. Mas eu achei engraçado que não foi de propósito. Eu escolhi uma camisa preta, que, né, preto, luto, e que tem flores. Que também são uma grande coisa do álbum, né? Flores. Flor de velório, flor de cemitério. Caramba. Mas eu não pensei no look pra combinar com o álbum. Foi uma grande coincidência. Pessoal, aproveitando aqui, ó, já deixa o like, hein? Caramba, olha, deu trabalho fazer esse vídeo, hein? Fiquei um tempão escrevendo, ouvindo essas músicas. Então deixa o seu like, deixa um comentário, fala se eu tô sendo muito cruel, se você é fã, se você concorda. Se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Compartilha com um amigo que é hater ou que é fã do João, para que eles também possam vir aqui reclamar ou curtir ou se inscrever. E é isso aí, tamo junto. Valeu? Obrigado, tchau, tchau. Pode continuar o vídeo. Pô, e falando em básico, arquiteto, de novo, meu Deus, que coisa básica. Vou fazer uma música sobre os planos que construímos juntos e o nome da música vai ser O Arquiteto. Meu Deus, eu te desafio a pensar numa ideia mais básica que essa. E daí na faixa Curioso, eu separei uma estrofe específica porque tiveram versos que me intrigaram muito. Ouça. Você é uma boa pessoa, mas boas pessoas sempre ferem, em nome de algo maior, da liberdade ou do amor. Eu sei que eu tô sendo repetitivo no uso da palavra básico, mas também é um vídeo sobre João, né? Como que eu não ia repetir essa palavra até a exaustão? Mas caralho, esse não é tipo a estrofe sobre término mais básica da face da Terra? Mas daí a pessoa acabou de terminar um relacionamento, tá fudida, fragilizada. É impossível ouvir e não se conectar com esses versos. E o artista sabe, o artista tem que se aproveitar disso. É a canção de término enquanto modelo de negócio. Bom, daí vem Passeios Noturnos, que tem umas guitarronas super enérgicas, de presença. E a música anterior, inclusive, parece que nos dá um vislumbre dessas guitarras mais agressivas, assim, porque do nada no meio da anterior tem umas guitarrinhas assim, sabe? E eu acho que pra mim essa Passeios Noturnos é o melhor exemplo do quanto o vocal dele é farol baixo, energia baixa. Justamente pelo contraste, porque é um instrumental super enérgico, quase agressivo, assim, e é uma letra que tem uma periculosidade, uma coisa de, porra, vamos fugir juntos e caralho. E no meio de tudo isso, por baixo de tudo isso, parece que o vocal dele tá num nível de energia aqui, assim, sabe? Eu, você, a vida que a gente vai deixar pra trás. Tá ligado? É mais ou menos, tô lembrando de cabeça, eu acho que é mais ou menos assim. Inclusive, essa melodia desse refrão me lembrou uma música da Banda do Mar. Não tô falando que é plágio, nem nada do tipo, acho que as pessoas são bem idiotas, assim, de achar que tudo é plágio, tá ligado? Mas, sei lá, me passou pela cabeça, acho que é uma melodia minimamente parecida. Minha última anotação sobre essa música é que eu achei engraçadinho quando ele fala rostos. Rostos. E aí vem a faixa título pra terminar o disco, Memórias Póstumas, e eu sinto que de novo aqui ele tá fazendo um grande esforço pra soar profundo, poético, literário, e pra mim essa aqui é o perfeito exemplo do quanto isso não funciona e acaba soando superficial no fim das contas, porque eu acho que a referência que ele faz ao Machado de Assis é superficial. Na entrevista que eu falei, que eu assisti um pedaço com o Hugo Gloss, ele fala, né, o Hugo Gloss faz a pergunta, tipo, pô, como o disco se relaciona com a obra do Machado de Assis? E o João fala, é o direito dele, fale o quanto você quiser, mas ele não fala nada sobre a obra,
E daí fica a grande impressão de que ele não tem nada a falar sobre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, sabe? E não que precise fazer uma referência direta, textual à obra do Machado de Assis, tá ligado? Não precisa, tipo, pode fazer o que ele quiser, mas eu acho que é muito sintomático que a única referência direta à obra do Machado de Assis seja com a abertura, né, que é a dedicatória ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Tem versos que ele brinca com isso, que é literalmente a primeira página do livro, é tipo a superfície. Ele não foi lá no fundo, é a superfície do negócio, é a primeira página, é a única referência. Como que a coisa toda não vai soar pra mim como uma grande referência vazia, tá ligado? Beleza, se for com muita boa vontade, até tem uma outra referência, né, que é a não deixar nada. Porque é assim que termina o livro, né, porque ele não deixa nada no fim das contas. Porque é um grande vazio, é um fracassado, o Brás Cubas, é uma história meio pessimista, meio deprimente, bem hilária, na verdade, eu adoro esse livro. E dava muito pra forçar a barra e dizer que o João faz, no fim das contas, na verdade, é ressignificar a obra do Machado de Assis, tá ligado? É pegar o que lá era um vazio e trazer pra cá pra preencher de vida. Mas eu acho que você tem que se esforçar muito pra dizer que é isso que ele consegue fazer aqui. Talvez nos melhores momentos ele até consiga. No verso sobre perder o pai, na música toda, que é da perspectiva da avó dele, nesses melhores momentos eu acho que é exatamente isso. Mas na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos é uma referência vazia. E não é porque você tá tratando sobre um assunto sério que a sua obra vai ser boa. Não é porque você tá fazendo referência a uma grande obra que você tá fazendo uma grande obra. Muitas melodias tropeçantes com métricas atribuladas que me fazem os versos não parecerem ter sido, escritos pra serem sentidos e apreciados. Não sei, não tô dizendo que é isso, mas o que eu fico é com a grande sensação de que, na verdade, é feito pra uma pessoa que acabou de terminar compartilhar um trecho nos stories ou usar de legenda pra um post no Instagram, tá ligado? Pode funcionar pra algumas pessoas, imagino que funcione muito bem pra fãs que têm um apego parasocial com a coisa toda, ou que são obcecados por hiperanalisar cada detalhezinho que, no fim das contas, não significa muita coisa, mas, caralho, pra mim, não funcionou. Memórias Póstumas? Do João? Eu prefiro a morte. Pessoal, obrigado, tamo junto aí, curte, comenta, compartilha, fala aí nos comentários se você gosta, se você não gosta, se você concorda, se você não concorda, e tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau.